Olá, desenvolvedor. Meu nome é Cassiano D'Andrea e você está no canal DevTrain. O vídeo de hoje é a parte 7 da nossa aplicação de To-Do List em React e TypeScript e hoje nós vamos implementar juntos os filtros. A ideia por trás dos filtros é relativamente simples. A gente vai explorar, inclusive, algumas características do TypeScript durante esse processo, tá? Então, aqui nós podemos ver que você tem aqui três links, três anchors, que quando clicados, eles vão filtrar os dados que aparecem aqui na tela. A primeira pergunta que você vai ter que se fazer sempre é: será que eu preciso pensar num novo estado ou o fato de eu estar utilizando um filtro, ele é derivado de alguma prop ou estado conhecido? Na verdade, não. É uma funcionalidade completamente nova, a gente não tem como derivar isso aqui de nenhum dos estados conhecidos. E cabe a nós, então, definirmos um novo estado para armazenar os filtros. Então, vamos fazer isso. Eu vou criar um estado chamado filter, né? Lembrando que o nome do estado sempre tem que refletir o que ele tem dentro dele. Então, pode parecer óbvio, mas nem sempre é o caso. Agora vem a pergunta: quais são os possíveis valores para esse estado? Nós vamos sempre definir o nosso estado de acordo com a nossa necessidade. O que eu vou fazer aqui, eu vou imaginar que eu possa trabalhar com uma string que vai conter os valores all, active e completed. Um desses três valores. Ocorre que em JavaScript puro, o máximo que eu conseguiria dizer para ele é que eu estou trabalhando com uma string dentro do meu estado. Mas isso não é JavaScript, isso é TypeScript. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um tipo para representar esse estado. Eu vou chamar ele de filter type. Que tipo vai ser esse nosso filter type? Ele vai ser o que nós chamamos de um union, que é denotado com essas barras verticais. Tá? Por que ele tem esse nome union? Porque você sempre tem que pensar nisso como se fosse teoria de conjuntos. É exatamente como funciona o sistema de tipos do TypeScript. Ele pensa assim: isso aqui é o conjunto de todas as strings que tem a palavra all dentro delas. Quantas strings se encaixam nesse conjunto? Apenas uma. Então eu digo que é este conjunto unido, né? Porque é um union, com este conjunto unido com esse. Outra forma de ler é como se fosse um ou. Então eu digo que é a string all, ou a string active, ou a string completed, tá? É mais fácil de você visualizar isso como se fosse um ou. Muito bem, então filter type vai ser um desses três valores, ó, repare. Então eu vou dizer que o meu estado, eu vou usar aqui um tipo parametrizado do TypeScript. Eu uso esse menor maior logo depois da função, desde que ela seja uma função genérica, e eu defino que o meu estado ele vai ser do tipo filter type. Então, imediatamente, o TypeScript já sabe que aqui dentro só podem conter valores que são uma dessas três strings. Vejam o que acontece se eu escrever uma outra string. TypeScript vai identificar e vai dizer que ela não é compatível com um filter type. Tá? Então isso aqui é uma segurança que nós temos de que a gente não vai fazer nenhuma besteira. Bom, o próximo passo é a gente então alterar esse estado. Em que situações que eu vou alterar? Vamos lá. Eu tenho aqui os três anchors. Eles estão aqui no footer. Tá? Eu vou aproveitar para tirar esses valores do href, porque eles são irrelevantes. Tá? Vou deixar todos com sustenido. A razão de manter o sustenido é a seguinte, ó. Eu vou tirar o primeiro para você ver o que acontece. Eu vou tirar o href do all. Veja o que acontece no navegador quando você tira o href, ó. Repare. Compare com
o mouse, o ponteiro, o que ele está mostrando. Aqui ele mostra essa mão com esse dedinho, né, indicando que é um link, e aqui como se fosse um campo de entrada, né, ou pelo menos é o que parece para mim, como se fosse um campo, você vai digitar alguma coisa, é a sensação que eu tenho. Bom, de qualquer forma, não é isso que eu quero, por isso que a gente vai manter o href contendo o sustenido, que na verdade a gente não vai ler isso aqui, mas se a gente tira, a gente tem esse problema da estilização. Bom, o que eu quero? Eu quero detectar o clique desse anchor. Quando ele clicar, eu vou... O evento em si é irrelevante, eu posso passar um E, mas depois o TypeScript vai reclamar que ele não está em uso. Então uma possibilidade aqui é, se o meu linter permitir, e o meu não está permitindo, eu posso colocar um underscore, eu vou deixar para a gente ver. Então vamos lá, eu vou chamar o setFilter, passando a string all. Tá? Então aqui é o primeiro. Repare como meu linter não gosta do fato de ter esse E que não está em uso. Eu posso dar um quick fix, né? Que é uma forma de você resolver isso, ó, quick fix. De novo, quick fix. Tá difícil de eu clicar. Aí, foi. Também não foi. Tem que ter paciência, né, pessoal? Pronto. Eu posso dar um disable, vai fazer com que ele coloque um comentário que desabilita essa checagem, ou eu posso simplesmente omitir completamente o parâmetro. Por quê? Em JavaScript é válido você omitir um parâmetro que você não esteja em uso. Então, simplesmente omito e está tudo certo. Vamos fazer a mesma coisa com os outros 3 anchors. Esse vai ser active e esse vai ser completed. Repare como se eu errar o case é suficiente para o TypeScript reclamar que aquela string não é válida. Reparem. Tá? Então, o fato de eu definir um tipo faz com que eu seja obrigado a colocar valores válidos. Ó, só isso já nos dá a possibilidade de alterar. Repara aqui embaixo, ó. Ele inicializou com all, eu vou clicar em active, ele mudou para active, completed e voltou a ser all. Então, os cliques estão adequadamente mudando o meu estado aqui embaixo. Mas você vai notar que essa borda ao redor do link que está ativo não está alterando. Por quê? Porque isso aqui é um elemento, é uma classe do CSS que tem que ser aplicada no Anchor. Essa classe é essa aqui, ó. Então o que nós vamos fazer? Eu vou criar uma... Tá, primeiro vamos fazer e depois eu vou generalizar. Então como que eu generalizo isso aqui? Eu dou um cut no nome da classe, faço isso como se fosse JavaScript, chamo o nosso método classNames, que veio daquele pacote classNames, que a gente instalou num dos vídeos lá atrás. Não me lembro agora se foi o primeiro ou o segundo da série. E é uma função. Eu passo para ela um object que contém o nome da classe que eu quero aplicar como uma chave, como uma prop. E do lado de cá eu vou colocar um booleano que vai ser, obviamente, ou true ou false. E se ele for true, ele vai aplicar essa classe nesse anchor. Se ele for false, ele não vai aplicar. Então, tão simples quanto isso. Quando que ele vai aplicar essa classe? Quando o meu filter for igual a all. Tá? Muito simples. Como eu vou ter que repetir essa mesma configuração em todos os 3, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou extrair essa lógica numa função que eu vou chamar de apply filter selected class, tá? Nome bem genérico, passo qual que é o filtro, nesse caso que é o all, e vamos escrever esta função. Então vamos lá. Aí eu posso reutilizar ela nos 3 casos. Então, deixa eu
Deixa eu colocar o código que eu tenho aqui, senão eu vou perder ele, tá? E eu vou simplesmente copiar esse nome, porque se eu não copiar, eu não vou conseguir ter o autocomplete me ajudando. Então, voltando aqui, essa é a constante. Ele vai receber o que eu vou chamar de filter value, que é do tipo filter type. E ele vai retornar class names, onde esse cara é, em vez de all, é filter value. E agora eu posso utilizar essa função em todos os três casos, tá? Então eu venho aqui, copio tudo isso aqui, aqui e aqui, e modifico para active, nesse caso, e completed para esse caso. E vamos validar. Vamos lá? Clicou em all, marcou o all, vejam como ele está com a borda. Clicou no active, marcou o active, completed e feito. O último passo é nós efetivamente aplicarmos o filtro e filtrarmos os dados. Então vamos lá. A ideia é a seguinte, isso aqui é muito simples. Eu estou exibindo todas as minhas tasks o tempo todo. Só que agora eu quero exibir as tasks de acordo com um filtro. Então, vejam a solução que eu vou dar para esse problema. Eu vou criar... Primeiro eu vou mover... Tem aqui uma constante aqui para o meio, aqui ó, Active Tasks. Eu vou mover essa constante para o final. A ordem aqui praticamente não faz diferença, tá? Dentro do nosso componente. Em geral não faz. Eu vou copiar e vou criar uma segunda... constante chamada completed tasks. E a diferença é que o task é done. Então vejam que eles são parecidos. Agora eu vou criar uma constante chamada visible tasks, que é uma função e que retorna, vamos lá, ele tem um switch e ele fala assim, qual é o filtro atual? Olha que interessante. Qual é o filtro? Se ele for o all, eu quero retornar tasks, que são todas as tarefas. Se ele for o active, eu quero retornar active tasks, que são as tarefas ativas. Se ele for completed, eu vou retornar completed tasks. Alguns podem se perguntar, mas eu não tenho que colocar um break, ou seja, não tenho que fazer isto aqui? Não precisa, tá? Esse é um dos poucos casos em que o break não é mandatório. Por quê? Aliás, ele não é necessário, porque você já está retornando. Então, se você colocar um break, é um código que vai ser inatingível. O que o TypeScript pode reclamar é que você não colocou um default. Pode acontecer. O que nós vamos fazer aqui? Vocês estão notando que o meu filter ele só pode assumir um desses três valores. Existe uma técnica que eu vou mostrar para vocês aqui no site do React, chamada Exhaustiveness Checking. O nome é pomposo. Eu vou colocar um comentário aqui, ó. Default, 2 pontos. E vamos colocar um comentário para a gente lembrar o que é checagem de exaustão. A ideia, eu vou copiar e colar o código que está aqui, ó. E no lugar desse shape vai vir filter. Então vejam que interessante que é essa técnica. Ah, detalhe, tá? O TypeScript está reclamando porque eu não posso, segundo as regras do meu linter, declarar uma variável no escopo do switch dentro de um dos branches do switch. Então, para resolver esse problema, basta colocar um bloco ao redor, deixa eu salvar para ele reformatar, e está resolvido. Então, o que significa isso aqui? Significa que se eu chegar nesse branch do default,
Se eu chegar aqui, é porque alguma coisa está errada. Então o que vai acontecer? Ele vai pegar esta variável chamada exhaustive check, que é declarada do tipo never. O tipo never do TypeScript, ele é um tipo que nunca deveria ocorrer. Olha que interessante. Nunca deveria. Se ocorrer, é porque tem algo errado. E ele atribui o filter. Mas pera um pouquinho. Por que o filter aqui é do tipo filter type e aqui é do tipo never? O que está acontecendo para ele transformar o filter de um tipo para outro? Isso aqui é o que o TypeScript chama de type narrowing. Deixa eu ver se esse... não está nesse link, mas eu vou passar esse link para vocês também. Type narrowing, que é uma técnica super importante no TypeScript. Basicamente é o seguinte, ele vai estreitando os tipos conforme você vai navegando nos if then else, switch, assim por diante. Então, o meu filter, conforme eu vou checando as várias possibilidades, ele vai exaurindo as possibilidades, até que ele chega a um ponto em que todas as possibilidades já foram checadas. E ele só pode ser do tipo never, que significa um tipo que nunca pode acontecer. Mas em que situações que isso aqui é útil? Imagine que você sem querer comente esse código. Você vai ganhar um warning. E você vai ver que esse filter, agora ele assumiu o valor do completed. Por quê? Porque significa que você deixou de checar o completed. Então, ele é super relevante porque se você esquecer de tratar algum caso, ele vai pegar para você. Tá? Isso pode acontecer se no futuro você fizer uma manutenção e, por exemplo, resolver colocar mais um tipo aqui. Sei lá, um none. Alguma coisa assim. Você optou por colocar mais uma possibilidade, mas não checou no switch. Vejam que aquele exhaustive check pegou esse caso. Ó. Tá? Então, para vocês verem como essa técnica é realmente útil. Eu uso sempre nos meus códigos para facilitar manutenção futura. Bom, agora eu tenho uma função chamada Visible Tasks que se adequa de acordo com o meu filtro atual. O que eu tenho que fazer? No lugar de tasks, eu chamo esta função. Vamos salvar e vamos validar. Vamos lá? Tenho todas as tarefas, tenho somente as ativas, somente as completas e volto a ter todas. Com isso, a gente, então, conseguiu implementar o nosso filtro de maneira bastante simples, sem grandes complexidades. Eu vou passar a documentação para vocês na descrição desse vídeo, tá? Para que vocês saibam exatamente como utilizar Exhaustive Checkness. Vou passar também o Type Narrowing para que vocês conheçam o tópico. E se você curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva assim que você tiver a oportunidade. Peço que você ajude a compartilhar o nosso canal com outras pessoas para a gente aumentar a nossa comunidade de desenvolvedores que acessam frequentemente o canal. E a gente se vê por aí. Um forte abraço para você.